trouxes o teu filho aqui. Então, usa o teu filho, Senhor, com o teu poder, e que a boca dele traga somente a tua palavra, para que o teu nome seja glorificado neste lugar. Nós abençoamos o teu servo, em nome de Jesus. Muito boa noite, graça e paz. Bom estarmos mais uma vez juntos aqui, né, na BZN. Cada vez que eu venho aqui, eu agradeço a Deus a oportunidade, agradeço o amor dos irmãos aqui, que nunca me abandonam, sempre renovam o convite. Para mim é um privilégio. Estava te procurando, Lise. Tá bom, eu só vou começar quando a Lise chegar, né? Vocês são testemunhas. Amém. Eu estava lendo isso aí, que alguém da igreja preparou, Como Ter Conversas Difíceis, pastor Luciano Martini. E eu fiquei lendo e pensando assim, meu Deus, será que eu já sei ter conversas difíceis? Porque parece que eu sou um concurso, né? Vou ensinar hoje a como ter conversas difíceis. Eu acho que até fui eu que dei esse título, mas poderia ter dado um título melhor. A importância de saber ter conversas difíceis. Tu sabe que para desenvolver, construir um relacionamento longínquo, duradouro, a gente tem que desenvolver certas habilidades. E são habilidades que naturalmente, normalmente, usualmente, a gente não carrega para dentro do casamento. São coisas que a gente vai aprender muitas vezes no caminho. A gente nem sabia que era necessário isso. E muitas vezes não adquirimos ou não percebemos a importância de adquirir essas habilidades e por isso o casamento se torna tão dificultoso, tão desafiador. Quando a gente fala sobre o amor, né, o que é o amor? É uma palavrinha pequena, até no grego é mais de uma palavra, porque ela tem vários conceitos. O amor é um sentimento? Sim, mas não só. O amor é uma decisão? Sim, mas não só. O amor é um caminho? Com certeza. O amor é uma eleição? Sem sombra de dúvida. Mas o amor também é uma habilidade. A gente tem que aprender a amar. A gente tem que aprender a ser amado e também a aprender a amar. Muitas vezes a gente acha que simplesmente o amor que eu tenho é o sentimento que eu nutro por você. Isso é pouco. Sabe que sentimento, emoção, é uma coisa muito volúvel. Você imagina, eu e a Soraya, minha esposa, nós somos casados há 30 anos. Você pode ter certeza que de todos os sentimentos que existem, nós já sentimos em 30 anos. Amor, raiva, saudade, irritação, né? Aquelas piadinhas que a gente sempre faz em encontro de casais. Alguém já pensou em se separar? Aí um levanta lá a mão. Não, nunca pensei, mas matar ela já pensei umas 4 vezes. Porque sentimento dá e passa. Nós não podemos alicerçar a nossa relação naquilo que a gente sente. Que o sentimento é muito volúvel. Até servir a Deus não está baseado naquilo que a gente sente. Quando a Bíblia fala assim, tenho contra ti que deixasse o teu primeiro amor, não está falando somente daquilo que eu sinto, mas daquilo que eu expresso como vida, como prática de fé. Então, dentre essas práticas, dentre essa habilidade que é o amor, uma habilidade que nós temos que desenvolver, porque ela é fundamental, é saber ter conversas difíceis. E não é uma coisa fácil. Só
falar nisso, olha, conversas difíceis, muitos já ficam nervosos. Sabe quando a tua esposa vem e diz assim, eu preciso conversar contigo. Aí tu fala, o que foi? Não, de noite. Como é que se trabalha, né? Pensando nisso, né? Quando o teu patrão te pega no corredor da empresa e diz assim, oi, tudo bem? Eu quero conversar contigo. Sim, o que foi? Amanhã tu me procura. Às vezes, o ameaço de ter uma conversa difícil já nos desestrutura. Então, a importância de ter conversas difíceis é um tema que eu nunca tinha ouvido falar na igreja. Eu nunca tinha ouvido falar em grupos de casais, em retiros de casais. E depois de 30 anos eu fiquei pensando, meu Deus, por que ninguém me falou isso? Hoje é um assunto que eu estudo, que eu desenvolvo, que eu presto atenção, que eu busco, que eu me vigio, que eu me corrijo, que eu busco mais informações, porque eu vi a importância de saber. Não só dentro do casamento, ter conversas difíceis, na relação com os filhos, a gente tem que saber ter conversas difíceis com os filhos. Normalmente, essas conversas difíceis com os nossos filhos começam na adolescência. Porque uma coisa é eu aqui estar falando com vocês. Por mais que possa ser um assunto difícil de falar, eu fico um pouco mais confortável porque é um monólogo. Eu falo e vocês ouvem. Então, por ser um monólogo, eu, de alguma forma, estou no controle. Sei onde eu quero começar, sei o que eu quero falar, e sei mais ou menos a hora que vai acabar, então eu me sinto mais confortável. A conversa começa a ficar difícil quando ela se torna um diálogo. Quando eu dou início, mas não sei quando é que vai acabar, nem para onde vai a conversa. Conversa difícil é quando eu abro mão do controle. Eu vou falar algumas coisas aqui, talvez eu vou ouvir coisas que eu nem imaginava, talvez vou ouvir coisas muito duras, coisas não palatáveis, difíceis de digerir, e não sei para onde é que vai. Esse tipo de conversa com os filhos começam na adolescência. Quando eles querem dialogar, e muitas vezes imbuídos por toda aquela revolução hormonal que está acontecendo neles, são conversas difíceis que a gente tem. Quando são adultos também. Pense nós como igreja. BZN. Se nós não soubermos ter conversas difíceis, a gente não vai ficar muito tempo aqui, não. Os pastores, os líderes, os obreiros, se não desenvolverem a habilidade de saber ter conversas difíceis, nosso ministério vai ter muita dificuldade. E a gente que é mais antigo aí, pastor Osório, o Glavan, o Alberto, a gente sabe que muitas vezes até no próprio nosso ministério, por não termos conversas difíceis, quantos prejuízos a gente teve. Vocês que não são líderes, mas estão se achegando, vocês têm que saber que a igreja é um lugar de acolhimento, é um lugar de aceitação, é um lugar de fraternidade, é um lugar de encontro, de alegria, mas é um lugar de conversas difíceis também. É um lugar que você vai ter que aprender a ouvir e aprender a falar. Então, vê quem trabalha. Se você não souber ter conversas difíceis no trabalho, você não vai parar no emprego. Você tem um negócio, você é um empresário, se você não souber ter conversas difíceis, você vai ter muito prejuízo, não só financeiro, emocional. Interessante esse assunto de conversas difíceis, porque o próprio Jesus teve uma certa dificuldade. João 16, versículo 12. Jesus está conversando com os discípulos. É a conversa derradeira. Em poucas horas,
Jesus vai ser capturado pela guarda romana e vai ser levado, vai ser separado dos discípulos. Então, é uma conversa que, aqui o que eu vou ler, começa o capítulo, o próximo subtítulo é Palavras de Despedida. É Jesus tendo a última reunião com os seus discípulos. Vivo. Depois ele só se encontra com eles de novo, ressurreto. E no versículo 12, olha o que ele fala. Eu tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Olha que coisa interessante. Jesus está falando, e é uma conversa pesada, porque ele está falando assim, nós vamos nos separar, eu vou para a cruz, eu vou ser morto, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser dispersos, muitas pessoas vão assassinar algum de vocês, e quando fizerem isso, vão estar fazendo achando que estão agradando a Deus. Para o lugar que eu vou, vocês não podem ir agora. Então, Jesus estava falando de várias coisas. Mas é interessante, nessa frase que ele encaixa ali no meio daquela conversa, ele diz assim, eu queria falar mais. Eu tinha mais coisas para falar. Mas não posso. Fica aquela curiosidade, Senhor, o que tu ia falar ali, né? Olhando para a vida dos apóstolos, para o segmento da vida deles, de tudo que eles tiveram que enfrentar a partir dessa conversa, a gente faz uma noção. A maioria deles aqui acaba no martírio, acaba em sofrimento, em dor, em exposição. Eles são dispersos, a vida deles nunca mais foi a mesma, depois dessa conversa. Talvez Jesus quisesse encorajar eles, dizer, olha, vocês vão ser assassinados, alguns de vocês vão ser crucificados, outros vão ser partidos ao meio, um aqui vai ser crucificado de cabeça para baixo, outro vai ser empurrado de uma sacada, vai morrer, outros vão ser apedrejados, mas fiquem firmes, eu estou com vocês. Talvez ele quisesse falar sobre isso, mas não dava naquele momento. Por que não dava? Ele mesmo disse, porque vocês não suportariam. Vocês não têm o suporte necessário para ouvir as palavras que eu queria falar para vocês. Porque para ouvir e para falar algumas coisas, nós temos que ter um suporte. Um suporte emocional, um suporte de maturidade, saber ouvir, saber metabolizar o que a gente ouviu. E Jesus olha para eles e diz assim, ó, vocês não suportariam, vocês não estão preparados. Tem um psicanalista francês que ele diz assim, cada um alcança a verdade que consegue suportar. Quando a gente ouve Jesus falando, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, parece um versículo festivo, conhecendo Jesus, conhecendo a verdade, aí eu sou liberto. Mas sabe que saber da verdade muitas vezes não é fácil? E muitas vezes eu fico pensando, se a gente não acaba liberto, porque a gente não suporta a verdade. A verdade sobre nós, a verdade sobre a nossa vida, a verdade de quem realmente nós somos. Então, muitas vezes, a gente não está preparado para suportar a verdade. E talvez essa seja a razão de não sermos libertos de algumas coisas que ainda nos perseguem, nos aprisionam e nos escravizam. Jesus diz, vocês não suportariam. Mas é interessante que ele acaba dizendo, vocês não podem suportar agora. Ou seja, ele dá quase que um aviso. Queria falar hoje. Vocês não aguentam? Ok.
Mas te prepara. Nós vamos ter que falar outro dia. Essa conversa não pode morrer aqui. Hoje, você não está pronto para ouvir. Mas te prepara. Agora não vai dar. Mas você tem que aprender a ter conversas difíceis. Fico pensando, né? Lendo e conversando aqui com vocês, eu começo a pensar. Será que isso não acontece com a gente? Será que Deus não gostaria de falar algumas coisas para nós e a gente simplesmente não consegue suportar? Será que eu já ouvi de Deus tudo o que eu precisava ouvir? Ou muitas coisas Ele olha para mim e diz assim, não, ainda não dá, o Luciano não está preparado para ouvir. Mas te prepara. Mas te prepara. Num relacionamento, numa família, quando não há espaço, habilidade, não há um ambiente, não há uma construção para ter conversas difíceis, há muitas consequências. Vou dar um exemplo bíblico para vocês de um homem que é descrito como um homem segundo o coração de Deus. Quem é? Davi. Mas estudando a vida de Davi, a gente percebe que Davi era um homem que tinha dificuldade de ter conversas difíceis. Quer ver? Deixa eu te contar uma história sobre uma conversa difícil que não houve. Davi teve várias mulheres e com cada uma dessas mulheres ele teve alguns filhos. Uma das mulheres de Davi, eu acho que o nome é Maacá, se eu não me engano. Ele teve 2 filhos, Absalão e Tamar, irmãos da mesma mãe. Ele teve um outro filho com uma outra mulher, e o nome desse filho era Aminon. E diz que um dia Aminon se apaixonou pela meia-irmã dele, Tamar, ao ponto de ficar quase que com sintomas de depressão. Ele emagrece, ele está apático, ele perde a vida, e daqui a pouco um primo dele diz assim, o que está acontecendo contigo? E ele abre o coração e diz, eu estou apaixonado por Tamar. Tamar é pequena árvore, que é aquela árvore que dá tâmara. Então, pequena árvore no sentido de uma pessoa frágil, né? Era uma menina frágil. E ele abre o coração, e aquele primo dá um conselho terrível para ele. Olha, isso é outra coisa importante. Cuidado com quem você se aconselha. Muito cuidado. Com quem dá opinião sobre a tua vida. Tanto pessoalmente, quanto o que você ouve na internet, o que você lê. Cuidado. Porque sabe o conselho que esse primo deu? Esse primo poderia ter olhado no olho dele e ter dito assim, tu está maluco, ela é tua irmã. Pensa bem, isso aí é uma coisa terrível. Vamos orar, eu vou te ajudar. Sabe o que ele fala? Ele diz assim, faz o seguinte, cara. Vai no teu pai, diz que tu está doente, e pede para ele mandar Tamar cuidar de ti. E quando Tamar chegar em casa, tu manda ela cozinhar para ti e diz para ela entregar na cama. E daí ali tu faz o que tu tem que fazer. Cara, olha o conselho desse primo. Aminon faz exatamente isso. Pede para ela cozinhar ali uns bolos, ele se deita, ela vem, ele manda todos os servos embora e ele agarra ela. E quando ele agarra ela, menina frágil, ingênua, diz, não faça isso. E ela ainda diz assim, fala com o pai. Acho que na cabeça dela, ela pensou assim, nós somos meio-irmãos, fala com o pai, de repente a gente consegue casar, não sei, fala com o pai. Ele não ouve, agarra ela e abusa dela. E diz que quando ele acaba o serviço, ele se enoja. Vê como era uma coisa, assim, um desejo carnal, meio bestial, meio animalesco. Quando ele acaba ali, ele diz, não quero mais saber. Ela diz, o que tu está fazendo agora é pior do que tu já fez. Menina ingênua, talvez pensou, bom, a gente acabou dormindo junto aqui, quem sabe agora a gente vai casar, tu vai falar com o pai. Ele rejeita e ela não quer ir embora, ele chama os servos dele e joga ela para a rua.
Quem que acolhe ela? O irmão dele, o irmão dela, Absalão. Traz ela para a casa dele e fica cuidando dela. É interessante que mais adiante na vida de Absalão, quando Absalão tem uma filha, ele coloca o nome de Tamar. Como que dizendo, mexeram com a minha irmã, mas com a minha filha não vão mexer. Quando acontece isso, o pessoal fica sabendo, inclusive Davi. E sabe o que Davi fez? Nada. Davi não chamou Tamar para conversar. Davi não chamou Aminon para conversar. Davi não chamou Absalão para conversar. Porque era uma conversa terrível. No meu exercício profissional, como eu lido com pessoas que sofreram abuso dentro de casa. E é impressionante como, na maioria das histórias, não se fala nisso. Não se fala. Eu ouço e pergunto, ninguém soube, tu não falou para ninguém? Não, falei, não acreditaram, e fica assim. E fica uma história na família, latente, uma conversa difícil que não se tem, porque é muito difícil, é uma conversa que muitas vezes tem o potencial de destruir uma casa, então por isso que é terrível a conversa. Então fica assim. Quantos hoje estão no nosso meio e essa conversa ficou lá entalada? Absalão fica furioso, é irmão. Passa um tempo, ele diz assim, pai, vou fazer uma janta lá em casa. Vem tu e traz todos os irmãos. Vamos estar juntos. E Davi sabia alguma coisa, desconfiava, e disse, não vou, não quero ser pesado. Talvez ele pensava assim, eu vou chegar lá, eles vão me pegar, vão querer conversar comigo. Não vou. Mas daí Absalão diz assim, mas Aminon vem, né? E Davi diz, vem, vai. Era o momento, por que está me perguntando isso? Da conversa difícil. Talvez Davi tinha medo de ouvir o que Absalão ia falar para ele. Absalão faz essa festa, em um momento, pega os servos, agarra Aminon e ele mata Aminon. E aquela gritaria, e chega no ouvido de Davi, mataram todos os teus filhos, e Davi fica apavorado. Daqui a pouco o outro vem, não é todos, é só Aminon, por causa de Absalão. Davi fica triste e furioso, e Absalão foge. E fica 3 anos longe. Sem se falar, Davi e Absalão, 3 anos longe, sem conversarem. Até um dia vem um amigo ali, um homem próximo de Davi, e diz, Davi, está na hora de trazer teu filho de volta. Cara. Quase que dizendo, vocês vão ter que conversar, cara. E daí Davi, não, é verdade, chama ele. Ele vem, Davi diz, pode ficar na tua casa, e eles passam mais 2 anos sem conversar. Depois de 5 anos, sabe o que Absalão faz? Vai e põe fogo nas terras em volta. E daí pergunta, por que tu está fazendo isso? Ele disse, porque eu quero falar com meu pai. Ele não me recebe? Aí vão lá e falam para Davi, teu guri está louco aí, cara. Tu tem que conversar com ele, cara. Aí Davi diz, tá bom, chama ele. Absalão vem, tímido, constrangido, brabo, nervoso, revoltado. Sabe o que Davi faz, gente? Dá um beijo nele. E não fala nada. Não fala nada. Sabe quando a gente não fala e dá um presente? Quando a gente não fala, dá um beijo. Quando a gente não fala e vai ter relação sexual, pensando, está resolvido. Está resolvido. Absalão sai dali enlouquecido.
e começa a procurar um a um todos que estão contra o pai dele. O rei fez isso? Fica comigo. O rei fez, se fosse eu, vem comigo, vem comigo. Faz um exército e invade Jerusalém para destruir. E Davi tem que fugir. Ele conquista, chama todas as concubinas do pai dele e tem relação sexual no teto. Olha o que deu não ter tido uma conversa difícil. Tanto que depois Davi entra em guerra com Absalão e Absalão é morto. Não se conversaram, morreu assim. E depois Davi chora, meu filho Absalão. E Absalão é Ab-Shalom. Ab é pai, Shalom é paz. Filho da minha paz. Pois foi o filho que deu mais guerra na vida dele. Davi, eu acho que era meio complicado de ter conversa difícil. E eu também desconfio que Davi era complicado de ouvir também. Porque você se lembra uma outra história de Davi? Davi acaba se envolvendo com a mulher de um dos seus combatentes, de Urias, Batseba. Ela fica grávida, ele faz toda aquela artimanha. Por causa disso, vem o juízo, a criança fica doente. E Davi está de jejum, deitado no altar. E daqui a pouco ele começa a ouvir um zum, zum, zum. Aí ele se levanta e pergunta, meu filho morreu? Sabe o que os servos respondem para ele? Morreu, mas nós tínhamos medo de te falar, porque tu poderia cometer uma insanidade. Ou seja, não era fácil falar as coisas para Davi. Muitas vezes a gente nem sabe, mas pode ser que a gente seja uma pessoa assim. Eu fico pensando, me observando, me analisando e lembrando de situações, eu fico achando que eu já fui assim. De que as pessoas, muitas vezes, queriam falar coisas para mim, mas não falavam. Talvez porque achasse que eu ia levar a mal, ou talvez achasse que eu ia ficar triste, ia me afastar de alguma maneira, ou talvez olhasse e pensasse, Luciano não vai suportar. Davi, as pessoas, era um homem de Deus. Mas as pessoas, de certa forma, tinham medo de falar as coisas para ele. Eu me lembro do Jonathan, foi Natan, todo um cuidado para falar com Davi. Todo um cuidado para falar com Davi. Por não ter sabido ter conversas difíceis, quantas consequências. Porque quando a gente não fala de questões complexas, dolorosas, começa a acontecer algumas coisas. Uma, o ressentimento se acumula. Vai se acumulando entre pai e filho, entre marido e esposa. Queria falar tanta coisa, mas não posso. Queria um dia abrir meu coração, não consigo. Para nós, homens assim, da minha idade, assim, da minha geração, a gente não aprendeu muito isso, porque a gente teve, na maioria das vezes, pais que não falavam muito. Pai era aquela figura, chegava, ia embora, trabalhava. Essa coisa de abrir, de conversar, de pedir perdão, a gente foi aprender isso na igreja. Se aprendemos. Muitas vezes a gente foi criado num lar onde ninguém falava nada, onde havia muitos segredos, onde as coisas aconteciam e ninguém falava. Tanto assuntos até de dor, de morte, de doença. Conheço história de famílias que morre uma pessoa, as pessoas não falam mais nisso, não falam mais do falecido, não falam mais. Acontece desastres, coisas terríveis em casa,
E para se defender da dor, da angústia, não se fala mais nisso. Não se fala mais nisso, não se toca mais nesse assunto. E segue. Isso vai gerando uma desconexão emocional. E essas palavras, essa conversa difícil que não houve, ela se transforma em outra coisa. É como se houvesse uma conversão, uma transformação, uma metamorfose. Era para a gente ter uma conversa difícil. E nós não conseguimos ter. Então, essa conversa difícil, essas palavras não ditas, elas se transformam num comportamento diferente. Quanta esposa está se comportando estranho porque não teve uma conversa difícil? Quanto marido está diferente? Quanto filho a gente desconhece por causa do comportamento dele? Porque muitas vezes é uma conversa difícil que ele não conseguiu ter e então ele fala se comportando. Se as palavras não saíram pelos meus lábios, que saiam pelas minhas ações. Que saiam pelas minhas ações. A gente vê isso na igreja, né? A pessoa está bem, ela senta aqui, conversa com todo mundo, daqui a pouco a pessoa já está mais num canto, daqui a pouco a pessoa está lá na porta. Pô, cadê a pessoa? Sumiu. Não falou nada, mas o comportamento dele já foi falando. Fui indo. Muitas vezes essas palavras que não foram ditas, elas se transformam em pensamentos obsessivos. A pessoa não fala, mas ela não para de pensar. É uma hiperreflexão, ela pensa, e não é no assunto. Ela pensa sobre tudo, ela tem medo, ela tem ansiedade, ela tem tristeza, ela tem uma covardia, ela tem uma revolta, ela tem uma irritação, ela tem uma intolerância, porque ela fica pensando um monte de coisa. Porque parece que o cérebro pensa assim, não dá para tocar nesse assunto, então corre aí, toca a máquina. Vai tocando. Aí a pessoa fica envolvida em um monte de coisa. E daí a pessoa cria confusão, faz discussões, irritada, tudo porque não teve uma conversa. E tem vezes, irmãos, que a conversa difícil, quando não acontece, ela se transforma numa doença física. Então tu vê, palavra se torna comportamento, palavra se torna pensamento e palavra se torna doença. Você lembra do pastor Mauri? A gente ia pedir às pessoas orar, pastor, ora pela minha coluna. E ele dizia assim, o irmão não tem nenhuma mágoa? E a pessoa, não, pastor, eu quero que o senhor ore pela minha coluna. A gente tem tempo, pensa bem aí. Para falar a verdade, aí começava. Tenho mágoa da sogra, tenho mágoa do filho, tenho mágoa de não sei o quê. Daí conversava, falava, aí ele dizia, como é que está a coluna? Melhorou. Melhorou. Noivos, querem casar? Aprendam a ter conversas difíceis. Não é de um dia para o outro. Até porque existem níveis, tá? Por exemplo, uma discussão não é uma conversa difícil. Eu vou, assim, elencar três tipos, para a gente entender um pouco melhor. Tem a conversa difícil, tem a disputa e tem a discussão. Um casal que discute muito, não é porque vive tendo conversa difícil, é porque não sabe ter conversa difícil e daí discute. Porque a discussão é quando a minha emoção já entrou na conversa e eu estou querendo machucar. Eu estou querendo ofender. Eu estou querendo causar dano. Então eu discuto, eu altero a minha voz. Eu falo coisas que são verdades, mas fora de tom, fora de tempo. Quantas verdades são entesouradas e são faladas no meio de uma discussão? A pessoa nunca falou. Aí quando está discutindo, mas tu também. Aí fala. Mas essa não é a conversa difícil. Aí a pessoa nem recebe bem
defende. A gente tem que entender que, entre nós, muitas vezes a gente discute, se altera, mas isso não é conversa difícil, cara. Isso é outra coisa. Não sai nada daí. No máximo vai sair, ou tu vai ficar magoado com a pessoa, ou depois de um tempo vão se encontrar e te pedir perdão. Conversa que foi bom, não teve. Também tem a disputa, que é, quando eu começo a ter um diálogo, mas eu não estou disposto a ouvir, eu estou disposto a comprovar o meu ponto de vista. Vocês entendem o que eu estou falando? Principalmente quando a gente tem um ego muito frágil, a gente não consegue ouvir palavras duras, porque parece que a gente vai morrer. Parece que a gente vai ser destruído. Parece que a gente vai ser consumido por aquilo. Então eu fico me defendendo com todas as minhas forças. E enquanto tu está falando, eu estou pensando no que tu fala? Não. Eu estou pensando como eu vou te responder. Como eu vou argumentar. Como eu vou justificar. Como eu vou criar coisas para mostrar que eu tenho razão. Isso é uma disputa. Isso é disputa de espadas. Sabe aquele jargão popular? Eu prefiro ter paz do que ter razão. Ok, mas para ter paz tem que saber também ter conversa difícil. Mas quando há essa disputa, eu querendo provar que eu estou certo, tu querendo provar que tu está certo, eu querendo mostrar como tu está errada, e você querendo me mostrar como eu estou errado, nós estamos disputando. Não é conversa difícil. Conversa difícil é quando eu me abro para ouvir, para pensar no que está sendo dito. Quando eu vou considerar o que tu me falou. Quando eu vou falar algo difícil, mas que eu sinto confortável e seguro, que contigo eu posso falar. Talvez eu até esteja errado, talvez até eu esteja exagerando, talvez até eu esteja distorcendo a realidade, mas eu preciso falar, eu preciso que tu me ouça. E eu preciso que tu me considere o que eu estou falando. Conversa entre pais e filhos. A gente, muito pastoral que nós somos, conhecedores da palavra, muitas vezes a gente é meio pregador para os filhos. Porque a gente vai ter que, eu vou ter que dar contas diante de Deus, do meu filho, da minha filha. Isso é um peso também para um pai, para uma mãe. Meu Deus, o que vai ser de mim? Então eu vou para o pau. Você sabe que nós somos assim. Você sabe que nós somos assim. Você sabe que muitas vezes os nossos filhos acabam não ficando na igreja por causa da gente mesmo. Porque a gente dá duas opções. Outro vira santo ou rompe comigo. Não tem a terceira ser normal? Não tem. Eu não posso namorar, beijar. Não. Mas todo mundo na igreja beija. Não, tu é filho do pastor, tá louco? Ah, mas eu experimentei. E a gente cria, assim, uma coisa que a única opção deles é romper. Ou se subjugam, assim, né? Se apagam. A gente lembra que como foi difícil Deus converter o nosso coração, mas a gente esquece que o outro também é difícil Deus trabalhar na vida dele, não é no nosso tempo, não é do nosso jeito, não é da maneira como a gente sonhou. Paciência. Paciência. Quando a gente está tendo uma conversa difícil, é como se você pudesse apertar um botão em cima dessa palavra, conversas, e ela se desdobrasse. Porque uma conversa está imbuída de várias coisas. Normalmente uma conversa fala sobre fatos. Então a gente pega e diz assim, olha, aconteceu isso, tu falou isso, aquele dia tu fez isso. Daí você está descrevendo um fato, e a gente até fala, contra fatos não há. Só que na verdade, gente, vou dar uma filosofada aqui, porque eu gosto disso. Na verdade, a gente nunca fala sobre fato,
A gente fala sobre a nossa visão do fato. Não é? Sobre como eu vi o fato, como eu senti o fato, como eu percebi o fato, como eu interpretei o fato. Eu vi que tu não gostou. Aí tu já está sabendo que a outra pessoa pensou, entendeu? Eu vi que tu não gostou. Como é que tu sabe que eu não gostei? Ah, te conheço, tua cara. Aí tu já está tendo poderes sobrenaturais. Percebi que tu não queria ficar comigo. Aí tu já não está falando sobre fato. Mas para nós é fato. Não nega. E a gente exagera a descrição do fato, que a gente fala assim, eu sei que tu não queria ficar comigo. Por quê? Porque tu sempre é assim. O sempre já, todas as vezes da minha vida, eu não quis ficar contigo. Eu fui falar, tu falou aquilo, eu fiquei com vergonha. Não, eu não falei por mal. Ah, eu te conheço, tu nunca me dá razão. Nunca me dá razão. Aí você, é uma conversa que era para falar sobre alguma coisa, e nós já estamos falando de outra coisa. Né? E ouvir isso sempre, nunca, confunde. Somente o homem que é mais prático. O homem é mais difícil de falar, mais difícil de ouvir. A mulher é mais fácil de falar e de ouvir. Mas não quer dizer que ela fale bem e ouça bem. A gente tem que aprender sobre isso. Né? Tem um homem que só ouve, é horrível. O cara fica quieto, fala. E aí, o que tu acha? Ele não fala nada. Tu nem sabe se ele está ouvindo, o que ele está pensando. É horrível. E também tem homens que não sabem falar. É impressionante. Eu trabalho com terapia de casais, né? E daí, muitas vezes, eu tenho que ensinar a pessoa a falar sobre o que ela sentiu, sobre, essa semana foi terrível. É mesmo, o que aconteceu? Ela não sabe falar, cara. A gente brigou, por que mesmo? Foi um negócio. Mas o que ela te disse? Cara, nem sei. Cara, eu fico olhando e pensando assim, cara, nem eu entendo esse cara, imagina a mulher, cara. O cara não sabe falar, não sabe se eu estava triste, aconteceu isso, eu fiz isso. O cara não sabe. É pobre o repertório dele, narrativo, não sabe. Ele só sente, entendeu? Então ele está atrapalhado. E daí tem as mulheres, daí, eu não quero estereotipar, mas normalmente a mulher fala mais. Só que quando a mulher exagera no falar, foi legal, nós estávamos no encontro de casais, deu um irmão lá de Rio Grande, ele disse assim, a minha esposa começa a falar, eu ouço 3 minutos, depois que fica assim, eu estou assim pensando na vida, ela, aí ela já sabe, né, ela fala, tu não está me ouvindo? Tô? O que eu falei? Aí ele fala o que foi há 10 minutos atrás, falou, não, agora! E o cara já está no nível, Continuando apertando nessa palavra conversas, saiu fatos. Quando a gente aperta também, sai sentimentos. Conversa, quando os sentimentos estão muito aviltados, é muito complicado. Quando a gente está muito nervoso, quando a gente está muito abalado, quando a gente está muito triste, se der, não conversa nessa hora. Nem quando tu está muito feliz, muito exultante, vou pagar para todo mundo. Calma. Porque os sentimentos, eles se expressam muitas vezes proporcionais ou linkados ao impacto da conversa. Se uma conversa gera para mim um impacto muito grande, cara, o Lavan vem falar comigo uma coisa que me soa como um soco no peito. Como o impacto foi muito grande, para me defender daquilo, automaticamente eu começo a desconfiar da intenção dele ter falado isso. Então, impacto e intenção.
quando ele me fala uma coisa muito dura, para me defender disso, eu fico pensando, qual é a dele falar isso para mim? O que ele está pensando? Ou, quem é ele para falar isso para mim? Porque foi muito impactante, eu começo a desconfiar da intenção. E isso, num casamento, numa pais e filhos, amigos, irmãos, igrejas, quando a gente desconfia da intenção do outro, pá, é difícil a gente até ter conversa. Porque eu vou conversar desconfiado. Por que ele está me falando isso? Qual é o interesse dele? Por que ele está querendo... Eu já não ouvi. A conversa já vem enviesada. Por isso que, quando Deus disse, não é bom que o homem esteja só, vamos fazer para ele uma ajudadora, havia vários sentidos nisso. E um dos sentidos é sobre o amor. Uma das minhas profissões, eu sou professor de filosofia. E quando eu falo isso para as pessoas, sou professor de filosofia, eu fico esperando a reação delas. Aí tem gente que diz assim, eu odeio filosofia. E tem gente que diz, eu amo filosofia. Quando a pessoa diz assim para mim, eu odeio filosofia, eu pergunto para ela, como é que foi teu professor de filosofia? Ela diz, era um louco, fedorento. Como é que era a tua professora? Tinha uns óculos de garrafa, ninguém entendia o que ela falava, todo mundo ficava rindo, a gente fugia da sala. Perceba que normalmente a matéria que a gente mais gostava é do professor que a gente mais amava. Sabe por quê? Porque a pedagogia começa no amor. É muito mais fácil eu aprender quando eu ouço de alguém que eu amo. Então Deus sabia que tinha nos ensinar muitas coisas. Então ele falou, não é bom que ele fique só. Alguém vai ter que dar umas endireitadas nesse cara. Então eu vou deixar ele se apaixonar por uma mulher. Porque nesse ambiente de amor, ele vai estar mais receptivo de aprender. Casamento, Deus pede para a gente casar por várias razões, tá? Isso é uma coisa para falar num retiro, sobre o objetivo do casamento. Mas um deles é aprender. Só que o problema é que muitas vezes nós somos maus professores. Ou somos maus alunos. Não sabemos ensinar, não sabemos falar, não sabemos inspirar, não sabemos influenciar. Estamos fechados para mudar, estamos fechados para sair da nossa zona de conforto, achamos que o jeito que eu sou está bom, me basta. E daí onde um não ensina e outro não aprende, o outro também não quer ensinar e não aprende, dá problemas. Para encerrar, conversas também, a gente tem que saber que a gente está falando sobre algo específico, sobre um recorte da realidade, um momento, uma característica, algo que precisa ser modificado, algo que precisa ser melhorado. Só que muitas vezes, por causa do nosso ego frágil, a gente acha que a conversa é sobre a nossa identidade. Aí acaba aqui o culto, eu vou ali com a Soraya, eu disse, como é que foi, Soraya? Ela disse, hoje tu demorou muito. Aí eu fico pensando, ela acha que eu não prego bem? Ela sempre me critica? Tu gosta de ouvir todo mundo, tu não gosta? Nós estamos falando do que eu falei hoje ou estou falando de mim? O casal lá que eu atendo, ele entrou para experimentar uma jaqueta, saiu e disse para a esposa, o que tu achou? Ela disse, linda, mas quanto é que custa? Não é caro? Quando é comigo nunca tem dinheiro, que não sei o quê. Isso, os dois na minha frente. E aí eles começaram a discutir. Aí eu parei e disse assim, nós ainda estamos falando da jaqueta? Eles riram. Eles riram. Porque muitas vezes
A gente não tem conversa difícil, porque a gente, já sabendo que a conversa é difícil, a gente dificulta mais, porque a gente traz a nossa identidade, quem nós somos para o outro, quem eu sou, o meu legado, a minha importância, a gente traz, está sendo discutido tudo aqui. E daí o que era difícil se torna insuportável. Insuportável. Como o Alberto falou aqui, a gente discute relação, mas muitas vezes não é a relação, é discute quem eu sou, é a minha identidade, é a minha importância, é o meu valor. Aí, pensa ali Davi. Poxa, Davi eu ouvi coisas de Absalão. E provavelmente Absalão também ouviu coisas de Davi. Mas era tão duro que ele... Vamos deixar assim. Não se falaram pai e filho. O filho morre. E Davi, lá no final da vida, quando ele vai orar, ele diz, pois eu sou um homem de muitas angústias. Fui usado por Deus, fui o maior rei de Israel, vivi aventuras mil, fui um poeta, um artista, mas não se engane, eu tenho muitas angústias. Habilidade, isso é de extrema importância, de saber ter conversas difíceis, saber o que falar, quando falar e o tom que tu vai usar. Amém? Vamos ficar de pé. Então, feche teus olhos, curva a tua cabeça. É um encontro de casais, a gente já cantou junto, já cantamos abraçados.